Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legisla Ação, aula 11 de exercício da consolidação, hein? Tá acabando. Vamos ver exercícios sobre juizados especiais cíveis. Então, assina o canal, ative as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Consolidação Normativa, aula 11 de exercício, parte 1. Vamos ver exercício sobre o quê? Sobre a parte de juizados especiais, né? Cíveis e criminais. A parte geral, que abrange os dois, e depois vamos ver a parte de juizados especiais cíveis. Vamos ver os conciliadores, oficiais de justiça, núcleo de primeiro atendimento e o NADAC, e as rotinas aplicáveis aos juizados especiais. Exercício de tudo isso daí. Vamos lá. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, qual assertiva traz a única afirmação correta a respeito dos juizados especiais? A. Os conciliadores terão livre acesso à serventia em que atuam, podendo inclusive consultar os autos de processos mediante apresentação de identificação oficial e de tudo dando ciência ao magistrado. B. Utilizada a gravação em fita magnética ou equivalente para registro das audiências, competirá ao serventuário identificar e manter em local seguro as fitas, até o trânsito em julgado de sentença definitiva dos autos respectivos, quando a fita deverá ser inutilizada. C. Havendo recurso no processo em que se tenha utilizado meio magnético equivalente, o chefe de serventia providenciará a transcrição do inteiro teor da fita, que deverá ser mantida intacta até o trânsito em julgado de decisão definitiva. D. As serventias dos juizados especiais utilizarão obrigatoriamente nas rotinas cartorárias impressos e modelos aprovados pelo Conselho da Magistratura e em casos excepcionais, o serventuário poderá atuar como conciliador, bem como o conciliador atuar como advogado dativo. A, B, C, D ou E. Qual é a resposta certa? Pause, faça a questão e dê o play para ver a resolução. Vamos lá? 3, 2, 1, vamos à resposta. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. E o que a questão quer? A única afirmativa correta, né? A respeito dos juizados especiais. Então, vamos lá. Assertiva por assertiva. A. Os conciliadores terão livre acesso à serventia em que atuam, podendo, inclusive, consultar os atos dos processos mediante apresentação da identificação oficial e de tudo dando ciência ao magistrado? Certo ou errado? A resposta errada, né? Não vai dar ciência ao magistrado, ele vai dar ciência ao chefe de serventia, né? Vamos aqui, é errado. Os conciliadores terão livre acesso à serventia que atuam, podendo consultar os autos dos processos, com a apresentação da identificação oficial, dando ciência ao chefe de serventia. Então, quem vai ter que ter ciência do trânsito lá do conciliador na serventia é o chefe de serventia, né? Que é o gerente daquele local. Ele que tem que ser avisado que o conciliador está lá mexendo nos autos, está circulando ali. Então, o conciliador vai poder circular na serventia mediante a apresentação da identificação oficial e ciência do chefe de serventia. Vamos lá, B. Utilizada a gravação em fita magnética ou equivalente para registro das audiências, competirá ao serventuário identificar e manter em local seguro as fitas até o trânsito em julgado da sentença definitiva dos autos, quando a fita deverá ser inutilizada. Certo ou errado? Aqui está errado, né? Na verdade tem dois erros. Primeiro é que não é o serventuário que vai fazer isso aí. Quem vai fazer isso aí é o chefe de serventia. E segundo, que no final essa fita vai poder ser reutilizada, né? Diga aí, o desperdício vai jogar a fita fora? A fita pode ser reutilizada após o trânsito em julgado, né? Vamos lá. Aí, tá errado. Dois erros. Vamos lá. Utilizada a gravação em fita magnética ou equivalente para registro das audiências, competirá ao chefe de serventia, não ao serventuário, ao chefe de serventia, e vai identificar as fitas e manter um local seguro. Até quando? Até o trânsito em julgado de sentença definitiva. Quando a fita, depois disso, vai poder ser reutilizada, né? Então, tinha dois erros aí. Letra C. Havendo recurso no processo em que se tem utilizado os meios magnéticos ou equivalente, o chefe de serventia providenciará a transcrição do inteiro teor da fita, que deverá ser mantida intacta até o trânsito em julgado da sentença definitiva. Certo ou errado? Aqui está correto. É exatamente isso, né? Havendo recurso que se tenha utilizado, né, gravação magnética, quando se gravou a audiência,
o chefe de serventia vai providenciar a transcrição do inteiro teor do que foi apurado ali na audiência, né? Ele vai transcrever tudo que foi gravado por papel e vai mandar lá para as turmas recursais. E vai guardar a fita até o trânsito em julgado, aí depois ele vai poder reutilizá-la. Vamos lá. Havendo recurso no processo em que tenham utilizados meios magnéticos ou equivalente, o chefe de serventia também providenciará a transcrição do inteiro teor da fita, que deverá ser mantida intacta até o trânsito em julgado de sentença definitiva. Então, se houver recurso, ele vai transcrever o que passou na audiência e vai mandar lá para as turmas recursais. E guarda a fita, né, até o trânsito em julgado. Aí depois ele reutiliza. Então, já achamos a resposta certa, a letra C. Mas vamos ver as outras duas, né? Letra D. As serventias dos juizados especiais utilizarão obrigatoriamente nas rotinas cartorárias impressos e modelos aprovados pelo Conselho da Magistratura. Certo? Errado? Aqui está errado, né? Aquela velha pegadinha, né? Do Conselho com Corregedoria. Então, é exatamente esse o erro. Não é Conselho. Quem vai fazer as rotinas cartorárias, quem vai aprovar isso, é a Corregedoria, não é o Conselho, não. As serventias dos juizados especiais utilizarão obrigatoriamente nas rotinas cartorárias impressos e modelos aprovados pela Corregedoria. Então, a Corregedoria vai aprovar tudo que tiver a respeito de rotinas cartorárias lá do dia a dia da serventia. É a Corregedoria que vai se incumbir dessa aprovação. Então, letra E, em casos excepcionais, o serventuário poderá atuar como um conciliador, bem como o conciliador atuar como advogado dativo. Certo ou errado? Aqui está errado, né? Erradíssimo. Nenhum caso, nenhuma hipótese o serventuário vai atuar como conciliador. E também, o conciliador também não vai atuar como advogado dativo. Isso aí está tudo errado. Vamos lá. Não tem exceção. É vedado o serventuário atuar como conciliador. No caso do conciliador estar impedido, quem vai substituir ele é o supervisor de conciliação, que irá fazer a substituição nos casos da ausência do conciliador. E é vedado ao conciliador atuar como advogado dativo, né? Ele não vai atuar como aquele advogado ad hoc, né? Advogado só para o ato. Não vai fazer isso. O advogado do corredor, ele não pode ser advogado dativo. Então, letra 1, letra C, né? Assertiva C. 2. Segundo a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, nos juizados especiais cíveis do Estado do Rio de Janeiro, os atos de mero expediente e as decisões não recorríveis poderão ser comunicados às partes pela via telefônica, observados os seguintes requisitos. 1. Realização por servidor designado em ordem de serviço expedida pelo juízo. 2. Efetivação durante o horário de expediente, não podendo se realizar em um horário distinto, utilizando-se sempre a mesma linha telefônica ou ramal telefônico. 3. O servidor responsável pela diligência poderá prestar outras informações, esclarecer dúvidas relacionadas ou não à diligência. 4. No caso de decisões interlocutórias recorríveis e sentenças, poderá ser utilizada a via telefônica, tão somente para convocar a parte para comparecer à Secretaria do Juízo, a fim de que se promova a sua intimação. E 5. As partes deverão informar uma linha telefônica para que se possa ser encontrada ao longo do processo, incumbindo-lhe o ônus de informar nos autos eventuais alterações. Então, aqui é aquela mais difícil, né? Vamos assertiva por assertiva, vendo o que está certo e está errado, e no final a gente coloca lá embaixo a resposta. Vamos lá, pause, faça, e depois vamos fazer uma por uma. 3, 2, 1, vamos à resolução. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. E o que a questão está pedindo? Nos juizados especiais cíveis, os atos de mero expediente, né, atos ordinatórios, sem caráter decisório, e as decisões não recorríveis, que já transitou em julgado, já acabou, poderão ser comunicadas via telefone. Quais os requisitos? 1. Realização por servidor designado em ordem de serviço expedida pelo juízo. Certo ou errado? Aqui está errado. Não é ordem de serviço, ele vai ser designado por portaria. Lembra? Atos normativos, lá da primeira aula da consolidação, portaria é o ato normativo que vai delegar competência, né? Então, é portaria, não é ordem de serviço. Aí. Requisitos para intimação telefônica. Vamos limpar isso aqui, muita informação. Lá em cima. Realização por servidor designado em portaria do juízo. Então, não é ordem de serviço, é portaria. Portaria que é o ato normativo que vai fazer esse tipo de delegação de competência. 2. Efetivação durante o horário de expediente, não podendo ser realizado em horário distinto, utilizando sempre a mesma linha telefônica ou ramal telefônico. Então, essa comunicação de atos de mero expediente, decisões não recorríveis, vai poder ser feita
em horário de expediente, não podendo ser em horário distinto, e tem que ser sempre a mesma linha? Certo ou errado? Aqui está errado, né? Não podendo ser horário distinto, está errado. Ele pode ser em horário distinto, se o juiz autorizar. Em regra, ele vai ser lá no horário do expediente, né? Mas se o juiz autorizar, é óbvio que você vai poder fazer em outro horário. Isso aí está errado. Vamos aqui. 2. A efetivação da intimação via telefônica tem que ser durante o horário de expediente, podendo se realizar em outro horário, mediante o quê? Autorização do juiz, né? Então, se o juiz autorizar, você vai poder sim fazer essa ligação em um horário diverso. 3. O servidor responsável pela diligência poderá prestar outras informações, esclarecer dúvidas relacionadas ou não à diligência, certo ou errado? Aqui está errado. O servidor não vai poder dar outras informações, vai só dar aquelas contidas na diligência, né? Então, ele vai ter intimação, vai fazer intimação por telefone. Ele vai se ater exclusivamente ao que está na intimação. Ele não vai dar outras informações se a parte tiver dúvidas ou pedir informações de outra coisa. Ele só vai dar o que estiver contido lá na intimação. Se a parte tiver dúvida e quiser informações, ele vai mandar a parte se dirigir lá na serventia ou procurar o seu advogado. Então, é isso que ele vai fazer. Isso aí está errado. Ele não poderá dar outras informações. Vamos lá. O servidor responsável pela diligência não poderá prestar outras informações que não estejam contidas no despacho ou decisão em questão, nem esclarecer dúvidas não relacionadas à diligência, devendo orientar o intimado para que obtenha quaisquer esclarecimentos aonde? Ou no cartório da serventia ou no advogado constituído, né? No seu advogado. Então, essa aí está errada também. 4. No caso de decisões interlocutórias recorríveis e sentenças, poderá ser utilizada a via telefônica. Então, somente para convocar a parte para comparecer à Secretaria do Juízo, a fim de que se promova a sua intimação. Certo ou errado? Aqui está certo, né? Finalmente uma certa. É exatamente isso. Decisões interlocutórias recorríveis, que é lá no meio do processo, que cabe recurso ainda, né? Ou sentenças, que também vai caber recurso, isso no âmbito dos juizados, né? Aqui é o recurso inominado. E lá no meio, decisões interlocutórias é cravo de instrumento. Então, nessas decisões aí que podem ser objeto de recurso, poderá ser utilizada a via telefônica. Então, somente para convocar a parte para ir lá na serventia, para ser intimada, né? Da decisão. Mas você não vai entrar lá no conteúdo da decisão por telefone, não. É vedado isso. Você vai apenas chamar a parte para ir lá na serventia para ser intimada da decisão. Então, isso aí está correto. Vamos aqui. Nos juizados especiais, inclusive os adjuntos, os atos de mero expediente e as decisões não recorríveis poderão ser comunicados às partes via telefônica. Então, aqui aquelas decisões que já acabaram ou decisões que não têm caráter jurisdicional, né? Decisões administrativas, aí essas podem ser sim comunicadas via telefônica. Você vai poder entrar dentro delas e falar, né? Agora, decisões interlocutórias recorríveis, que é lá no meio do processo, um agravo do instrumento que cabe recurso, ou uma sentença, aí vai caber o recurso inominado ainda, não poderão ser comunicados via telefone. Você vai fazer o quê? Então, somente vai convocar a parte para comparecer à secretaria do juízo, né? Para a parte ir lá na serventia, a fim de que se promova a sua intimação. Então, você não vai adentrar lá dentro do conteúdo da decisão ou despacho nesse segundo caso, né? Então, cuidado. 5. As partes deverão informar uma linha telefônica para que possam ser encontradas ao longo do processo, incumbindo-lhes o ônus de informar nos autos eventual alteração. Certo ou errado? Aí está correto, é exatamente isso, né? A parte vai ter que dar lá no começo um número de telefone, né? Para ser encontrada, né? Para poder receber as intimações, notificações. Então, ele vai dar sim o número de telefone. E se porventura ele mudar de endereço, ele vai ter que comunicar um novo número, se mudar de telefone. Então, ele vai ter que comunicar qualquer alteração lá na serventia. Por quê? Porque o ônus da não comunicação é responsabilidade dele. O Poder Judiciário vai se abster de qualquer prejuízo que ele tenha por ele não ter informado eventuais alterações. Então, aí está correto? Vamos lá. As partes deverão informar uma linha telefônica para que possam ser encontradas ao longo do processo, incumbindo-lhe o ônus de informar nos autos eventuais alterações. Então, isso aí está certinho. Vamos lá. Então, certa. 4 e 5, 1, 2 e 3, erradas. Então, a resposta está ali. Letra D. Somente as afirmativas 4 e as 5 estão
corretas. 3. Conforme a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os núcleos de primeiro atendimento dos juizados especiais cíveis e os núcleos de distribuição, autuação e citação, os NADACs, dos juizados especiais cíveis, serão criados por provimento da Corregedoria Geral de Justiça, sendo instalados de forma conjunta ou separada, de acordo com a conveniência e oportunidade de administração. Os referidos núcleos funcionarão ininterruptamente das 10 às 18, podendo atender a um só juízo civil ou mais de um, desde que possuam competência concorrente. Isso está certo ou está errado? Pause, faça e depois acompanhe a resolução. Lá, 3, 2, 1, vamos à resposta. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. O que a questão quer? Os núcleos de primeiro atendimento e os NADACs dos juizados especiais cíveis serão criados por provimento da Corregedoria. Vamos fazer por partes, né? Vamos fazer essa primeira parte, depois a do meio e depois a do final, porque é uma questão grande, né? Então vamos lá. Então, os núcleos de primeiro atendimento e os núcleos de distribuição, autuação e citação, os NADACs dos juizados especiais cíveis, serão criados por provimento da Corregedoria? Certo ou errado? Aqui está certo, né? É exatamente isso. Esses dois órgãos, os núcleos de primeiro atendimento e os NADACs, serão criados sim por provimento da Corregedoria. Que é provimento? É o ato normativo destinado ao quê? A organizar órgãos e atividades. Então, por meio de um provimento, a Corregedoria vai criar os núcleos de primeiro atendimento e os NADACs. Isso aí está corretinho. Agora vamos à segunda parte. Sendo instalada de forma conjunta ou separada, de acordo com conveniência e oportunidade da administração. Os núcleos de primeiro atendimento e os NADACs serão instalados de forma conjunta ou separada, de acordo com conveniência da administração? Está certo ou está errado? Aqui está certo também, né? Você vai poder instalar ou apenas o núcleo de primeiro atendimento, ou o núcleo de primeiro atendimento e o NADAC. Então, eles podem ser instalados de forma conjunta ou de forma separada. Isso está correto também. E a terceira parte... Os referidos núcleos funcionarão ininterruptamente das 10 às 18, podendo ter um só juízo civil ou mais de um, desde que competência concorrente. Está certo ou está errado? Aqui está certo, né? Então, está tudo certo. Eles funcionarão sim ininterruptamente das 10 às 18 horas, podendo atender a um só juízo civil ou mais de um, se eles tiverem competências concorrentes. Aí vai distribuir lá, né? O processo eletronicamente. Então, está correto. Resposta certa, a questão certa. Vamos aqui, a fundamentação. Os núcleos de primeiro atendimento dos juizados especiais cíveis e os NADACs serão criados por provimento da Corregedoria Geral de Justiça, instalados de forma conjunta ou separada, funcionarão ininterruptamente das 10 às 18 e poderão atender a um só juizado especial cível ou mais de um, desde que competência concorrente. Então, a questão está completamente certa. Vamos à última de hoje, 4. Conforme a consolidação normativa da Corregedoria, em sede de juizados especiais cíveis, a distribuição de petições iniciais limitar-se-á a 10 por advogado ou parte, por atendimento, salvo quando utilizado pré-cadastramento, hipótese na qual o número de iniciais admitidas será de 20 por advogado ou parte. Está certo ou está errado? Pause, faça e depois acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1, está... Vamos à resolução. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. E o que a questão quer? Ela quer saber se nos juizados especiais cíveis a distribuição de petições iniciais limitar-se-á a 10 por parte do advogado. Quer saber se isso é a regra. Agora, quer saber se tem uma exceção. No caso de pré-cadastramento, serão admitidas 20 petições iniciais por parte do advogado? Certo ou errado? Tá certo, né? Então, nos juizados especiais vão ser admitidos apenas 10 distribuições de petições iniciais por parte do advogado, salvo se ele já tiver feito o pré-cadastramento. Aí vão ser admitidas até 20 por parte do advogado. Exatamente isso. Aí, vamos à fundamentação. Nos juizados especiais cíveis, a distribuição de petições iniciais limitar-se a 10 por parte ou advogado, por atendimento, né? Por dia lá. Então, só vai ser distribuída 10 petições por parte ou por advogado, salvo utilizado o pré-cadastramento, né? Se ele fez o pré-cadastramento, vai ser possível até 20 petições iniciais distribuídas por parte do advogado. A consulta dos autos do processo em sede de juizados especiais fica limitada a 5 processos por parte do advogado por atendimento. Então, se você for lá consultar os autos no balcão da serventia, você vai poder consultar até 5 por atendimento, né? Até 5.
Então aí uma informaçãozinha adicional. Então, acabamos a aula de hoje. A última questão está correta. Então é isso aí. Então, pessoal, por hoje é só. Vemos o exercício dos juizados especiais cíveis. Lembrando que amanhã, 9 da manhã, juizados especiais criminais e SEACs, né? Aula teórica e à noite, aula de exercício. Então, por hoje é só. Se você estiver gostando do nosso curso, se ele estiver sendo útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Indique essa aula para alguém que você conheça que vai fazer essa prova. Mais dicas, informações, questões lá no Instagram, @legislaação. Fico por aqui. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla Ação.